Quero saudar a amada igreja com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Você pode erguer uma das suas mãos aos céus? A vitória é nossa. A vitória é nossa. Operando Deus. Se Deus é por nós, até aqui nos ajudou o Senhor e por isso estamos. Aleluia. Se você puder, expresse essa alegria, adore a Ele. Ele está nesse lugar, querido. Aleluia. Quero saudar também a todos os irmãos que nos acompanham nas suas casas. Aleluia. Com a paz do nosso Deus, querido. Doce é a presença do Senhor, palpável, querido, nessa casa. Você já sentiu Deus falando contigo nessa noite? Ele está nesse lugar. Tem uma palavra de Deus, aleluia, que quero eu compartilhar contigo. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Reis, capítulo de número 20. Você que está em casa, eu te convido a trazer para perto a sua Bíblia e conferir conosco. Deus vai falar conosco nessa noite. Aleluia. Quantos estão dispostos a ouvir a palavra de Deus? Amém. Aleluia, glória. 1 Reis capítulo 20, versículo de número 22. Aleluia. Que diz assim, ó. Depois disso, o profeta foi ao rei de Israel e disse: fortaleça a sua posição e veja o que deve ser feito, pois na próxima primavera o rei da Síria o atacará de novo. E a igreja pode tomar os seus assentos glorificando a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu vou ler mais uma vez aqui. Depois disso, o profeta foi ao rei de Israel e disse: fortaleça a sua posição e veja o que deve ser feito, pois na próxima primavera o rei da Síria o atacará de novo. Somente esse pedaço de texto tem a intenção aqui de contextualizar esse versículo lido, e aí vai haver uma compreensão desse verso, né? Um texto isolado, ele gera um pretexto, né? E às vezes causa o erro aí na interpretação, porque nós não contextualizamos o versículo lido, né? Mas aqui, querido, é uma leitura ao qual a narrativa bíblica, o texto bíblico, todo o contexto desse verso vai nos dizer, a partir do verso 20, de uma eminente batalha, de uma eminente guerra entre a Síria e Israel. É muito comum você ler uma passagem bíblica onde Israel está em batalha com os sírios. É muito comum. Nós temos outros textos bíblicos, muito conhecidos até, muito textos, versos pregados no nosso meio, de batalha entre a Síria e Israel. Talvez por conta de serem fronteiras, né? Países vizinhos. E não é muito diferente dos nossos dias, né? Quando a diplomacia não funciona, quando os acordos ali entre os países não funcionam, eles partem para a batalha, partem para a guerra, para a luta corporal. E aqui, querido, é a Síria, aqui sobre o comando de Ben-Hadad, né, o rei da Síria, que vem e cerca Samaria, faz um cerco. E Israel, como muitas das vezes a gente vê na Bíblia, eles não tinham condição para vencer, não tinha como, humanamente falando, sair para a batalha e voltar vitoriosos, não tinha. E aí um cerco se estabelece, é aquilo, né? Ninguém entra, ninguém sai, a cidade cercada. E aí vai haver um certo acordo da parte de Ben-Hadad, rei da Síria, para o rei de Israel, para o rei Acabe, que reinava o país de Israel, a nação de Israel.
E aí, nesse acordo, o rei da Síria está exigindo o seguinte: ele está dizendo: rei Acabe, a tua prata e o teu ouro me pertencem, assim como os teus filhos e as tuas mulheres me pertencem. O mensageiro vai levar a seguinte mensagem para o rei Acabe: ó, Ben-Hadad, o rei da Síria, está aí na porta, pronto para invadir, uma coalizão de reis, porque são 32 reis, junto com o exército da Síria, pronto para entrar, pronto para destruir. E o acordo é isso, os termos são esses: você quer? Tua prata e o teu ouro é meu, teus filhos são meus, as tuas mulheres me pertencem. E aí o mensageiro vai levar, está aqui, ó, o termo é esse. O rei Acabe vai, ainda que pareça absurdo, né? Mas ele vai dizer: eu concordo, minha prata, o meu ouro te pertence, é teu. Os meus filhos são teus, as minhas mulheres são suas. E aí, o rei da Síria, não satisfeito, ele vai um tanto além. Ele vai dizer assim, ó: eu já mandei um mensageiro te dizendo que a prata e o ouro é minha, os filhos são meus, as mulheres são minhas. Agora eu vou mandar oficiais para que andem no palácio real. Eles vão andar, e tudo que eles acharem de valor aos seus olhos, eles vão pegar para si, me pertence também. Aí o rei de Israel, ele vai achar que é um tanto absurdo, não tem como se sujeitar a tal acordo. Ele vai chamar os conselheiros, né, os anciões, ele vai fazer uma convocação, nós lemos isso no verso 7, vai chamar as autoridades de Israel, vai pedir conselho, vai falar: olha, esse rei aí, ele quer confusão, porque eu já tinha me sujeitado ao primeiro termo, eu já tinha aceitado, me conformado ao primeiro termo, ao qual o meu ouro é dele, a minha prata é dele, os filhos são deles, as mulheres pertencem a ele. Aí agora ele está dizendo que vai entrar oficial aqui no palácio e vai levar tudo de valor. Aí não dá. Aí as autoridades de Israel vão dar um conselho: não aceita, não aceita isso, rompe com isso. Ainda que a impossibilidade, né, fosse notória, ele deveria se posicionar contrário àquelas condições. Aquelas condições são condições totalmente absurdas. Como assim? Ele vai levar a minha riqueza? Ele vai levar os meus filhos? Ele vai levar as mulheres? Não só a mulher do rei, mas as mulheres do palácio, ele vai levar? E agora ele vai entrar e vai tudo que for de valor no palácio, na casa dos oficiais, ele vai tomar para si? Aí ele decide romper. Opa, não dá. E ele vai avisar isso. Ele vai avisar, e aí quando o mensageiro vai levar o recado para Ben-Hadad, Ben-Hadad vai se ver agora pronto para invadir Israel. Ele: agora eu entro e acabo com tudo. E ainda o rei Acabe ainda vai dizer, o rei de Israel, para o rei da Síria: olha, não toca a trombeta ainda não, que tu não ganhou nada. Não se vanglorie não, como se você já fosse vitorioso, porque ainda você não ganhou nada. Eles são minoria, mas ainda não ganhou. Eles estão do lado de fora, né? Eles estão querendo invadir. Mas Israel tem uma história, querido. Tem uma história de intervenção da parte de Deus. Israel tem uma história ao qual, quando Israel, na presença do Senhor, se via imbatível. Aleluia, querido.
E nesse texto aqui não é diferente. O interessante, querido, que enquanto o rei Acabe, ele está se sujeitando aos termos do rei da Síria, Deus não havia falado nada. Enquanto o rei Acabe está aceitando a imposição do inimigo, há um silêncio da parte de Deus. Aí foi necessário o rei Acabe se posicionar, depois que ele recebeu um conselho das autoridades, um termo absurdo, ele se posiciona. E aí Deus vai falar. No verso 13, diz assim: nessa ocasião, um profeta foi até Acabe, rei de Israel, e anunciou: assim diz o Senhor, vê este exército enorme? Hoje eu o entregarei nas suas mãos, e então você saberá que eu sou o Senhor. Deus só falou depois que o rei se posiciona. E aí o Senhor começou a falar no meu coração, porque às vezes há um certo conformismo na gente. Às vezes a gente aceita a imposição do inimigo. Eu vou dar um exemplo, querido. Às vezes, por tanto falar, você desiste de um parente. Não vou orar mais, não vou abordar mais com a palavra, não vou semear mais a preciosa semente, não vou evangelizar mais. Vai ser assim mesmo, é assim mesmo, é desse jeito mesmo. E o Senhor está dizendo: não se conforma, porque em Cristo, eu creio que em Cristo, aquilo que o apóstolo Paulo disse lá no cárcere, lembra daquela passagem do terremoto? Quando o carcereiro achou que todo mundo tinha fugido, e aí Paulo está dizendo: não, estamos todos aqui ainda. Aí o carcereiro vai dizer assim: o que eu faço para ter essa salvação? Aí o apóstolo Paulo vai dizer: crê no Senhor Jesus, e vai ser salvo você e a sua casa. Tem salvação completa, querido. Não se conforma você está na presença do Senhor e você sair daqui para sua casa e achar que é normal. Quem sabe eu estou pregando para alguém que vai se deparar com uma situação assim hoje. Vai passar e vai ver um parente, um amigo, numa situação de humilhação, numa situação a qual o inimigo tem dominado. E às vezes há um certo conformismo com aquela situação, porque a gente pensa: já conhece a palavra, já conhece, eu estou orando. E às vezes a gente vai aceitar esses termos e essas condições. Alguém que vai entrar em casa e vai ainda é necessário que a salvação se complete lá, para que você fale também como Josué falou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Talvez ainda falte filhos se converterem, mas você está meio um tanto conformado com essa situação, dizendo: não é assim mesmo. Eles são adultos, criei na presença de Deus, ensinei a palavra quando criança. E o Senhor está dizendo para nós nessa noite: não se conforme, não aceite, se posicione, aleluia. Porque quando Acabe rejeita os termos do rei da Síria, aí Deus se levanta, dizendo assim: eu vou te dar vitória. Parece impossível, mas eu vou te dar vitória. Vocês de fato não tem como contemplar meios humanos, mas vocês vão sair vencedores dessa batalha. Eu vou entregar esse exército enorme na mão de vocês, e o meu nome vai ser glorificado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Agora eles têm o quê? Uma palavra. E aí, querido, essa palavra, ela é tudo que nós precisamos. Tudo que a gente precisa
é quando Deus fala com a gente. Ainda mais no contexto que a gente está vivenciando, né? Mas aí quando Deus diz assim, eu sou contigo, hein? É diferente de quando alguém nos dá um incentivo. Porque ainda que eu vá incentivar alguém, vamos supor, alguém que esteja começando, né, a tocar um instrumento, aí eu vou lá e, não, você vai conseguir, você vai chegar lá. Aí eu cito um exemplo, tem que perseverar, isso é um incentivo. Mas quando Deus diz, eu sou contigo, eu vou dar vitória, Ele dá condições para isso, Ele dá recurso, Ele sustenta, Ele capacita, Ele é o Todo-Poderoso. Eu me lembro do que diz no livro de Isaías 41:10, não temas, porque eu sou contigo, não te assombre, porque eu sou o teu Deus. Aleluia. Tudo que a gente precisa é de uma palavra. Com essa palavra, eles vão se movimentar em ataque, querido, ao exército sírio. Com essa palavra do profeta anônimo, nós não sabemos o nome dele, não sabemos como ele se chamava, não sabemos a terra que ele pertencia, a tribo que ele pertencia, mas Deus levou alguém para falar. Só depois que o rei se posicionou contrário aos termos do inimigo, vou dar vitória. E aí eles vão atacar, eles vão ser vitoriosos, eles vão botar o exército da Síria, com aquela coalizão de reis, para correr. Eles vão embora. E aí, o verso que eu li, é o profeta que ainda está falando com o rei Acabe. O verso 22 que foi lido aqui, é o profeta dizendo para ele assim, ó, depois disso, esses acontecimentos que foi narrado, a primeira vitória que Israel conseguiu sobre a Síria, depois disso, eles se encontrarem sem condições naturais para vencer a batalha, e Deus dá uma palavra, dá estratégia, dizer a Acabe, você vai iniciar a batalha, você vai partir com um grupo de jovens, aleluia, e Deus vai fazer, e eu farei vocês vitoriosos. Aí eles pegam essa palavra e vai e são vitoriosos. Depois disso, o profeta foi ao rei de Israel e disse, fortaleça a sua posição e veja o que deve ser feito, pois na próxima primavera o rei da Síria o atacará de novo. Um ano depois, é um alerta da parte de Deus. A voz profética se levanta novamente e diz assim, olha, dei vitória, mas agora se prepara. Aqui está entrando algo muito poderoso, querido, aos meus olhos, que é a onisciência de Deus. Porque na narrativa aqui do texto, é o verso 23, que os comandantes da Síria vão falar, vão justificar a derrota para o rei Ben-Hadad. Eles vão dizer assim, Ben-Hadad, no verso 23, nós só perdemos porque o Deus deles, o Deus de Israel, é Deus dos montes, e a batalha foi travada no monte, e aí o Deus deles foi superior aos nossos deuses, mas agora, no ano que vem, no ano seguinte, fortaleça o teu exército. Sabe de uma coisa? Não leva rei não, 32 reis, substitui 32 reis por 32 capitães, vai ser mais útil. E aí, vamos travar a batalha, sabe aonde? No vale. No vale. E aí, nós seremos vitoriosos. Só que Deus viu isso primeiro. Deus é o Deus que conhece a intenção do adversário, do inimigo, do seu povo, e nos alerta. E ele disse assim, através desse profeta, vigia, se prepara, veja o que deve ser feito, ajusta o que deve ser feito,
Porque às vezes isso acontece, é uma realidade. A gente recebe uma vitória e baixa a guarda. A gente está avançando e conquistando e dá uma relaxada. Estou na bênção. Áreas da minha vida estão tranquilas. Estou na paz, meu casamento está... Opa, aleluia, glória a Deus, só vitória. Os meus filhos estão bem. Mas o inimigo, ele não vai desistir, querido, de nos tirar da presença do Senhor. Ele não desiste, querido. Ele vai continuar tramando. E aqui, o profeta está dizendo para o rei: rei, no ano que vem, eles vão voltar. Então se fortaleça. Se fortaleça e se prepara. Porque quando eles vierem, vocês vão estar preparados para essa batalha. Não baixe a guarda. Não baixe a guarda. Continua vigilante. Continua alarmada aos ataques do adversário. Ainda que a gente está vivendo um contexto aqui nessa casa de bênção, de comunhão, mas continua vigilante. Continue alarmado, porque aí o inimigo não vai ver oportunidade, querido, para entrar e dividir, separar. Ele vai tentar, mas a gente vai estar pronto. A gente já vai estar alerta, porque Deus viu e Deus alertou. Deus avisou, porque Ele é onisciente, Ele vê. É tão tremenda essa onisciência que Deus, Ele vê a ação do adversário contra a minha vida, e Ele vê também aqui dentro de mim. Ele vê o que passa na minha mente, o que passa no meu coração, e Ele também fala com a gente. Eu vou dar um exemplo aqui, quando Caim está um tanto furioso com Abel. Olha só, está chateadinho, porque Deus elogiou a oferta de Abel e não falou nada acerca da oferta dele. Aí Deus vai falar com Caim: Caim, por que o teu semblante está desse jeito? Descaiu. Eu quero te falar uma coisa: o pecado já está à porta. Eu já vi a tua intenção. Eu já vi o que está aí dentro. Eu já vi a concupiscência. Eu já vi o que a tua carne está projetando a fazer. E eu estou dizendo: domina sobre isso. Não dá lugar a esse sentimento. Não dá lugar a esse pensamento. Aborta agora. Aborta agora. Aí Caim não deu ouvido. Caim não deu ouvido. Antes de acontecer, Deus, o Deus onisciente, alertou, mas ele não deu ouvido. E aí ele vai lá e tira a vida do irmão. Deus, ele nos alerta. Deus, ele fala assim: filho, não faz isso. Filho, vai por esse caminho. Filho, dobra o teu joelho na madrugada para orar. Filho, busca a palavra, se alimenta da palavra, fortalece na palavra. Eu quero te usar. Filho, evita esse caminho, evita essa conversa, anda diferente. Eu quero te usar, eu quero te projetar, querido. Eu quero te abençoar. Eu quero liberar a minha bênção na tua casa, na tua família. Eu quero derramar, querido, do meu poder, querido, sobre a tua vida. Ele vai nos alertando. É necessário um posicionamento para a gente viver isso. É necessário a gente entender a palavra, entender a direção que Deus, ele nos dá, e se posicionar. A gente vai viver, porque Ele é fiel. A onisciência viu a intenção e a justificativa dos comandantes lá da Síria, dizendo assim: perdemos, né? Aí eles vão entender o porquê, a geografia. Vamos supor, aqui é Boa Vista, estamos no alto. A batalha se travou aqui em cima. O inimigo, ele estava um tanto no monte, posicionado no monte, e Israel desceu. Mas a batalha ainda foi travada no monte. Geograficamente, eles entenderam o Deus de Israel, ainda que não. Eles estão dizendo, eles não têm conhecimento da onipresença de Deus. Eles não têm conhecimento que o Deus que dá vitória em cima, dá vitória embaixo também.
Eles não têm conhecimento que Deus, Ele é um Deus onipresente. É um Deus onisciente, conhece tudo. E é um Deus onipresente. Porque eu posso aplicar aqui espiritualmente, um monte, fala de um momento na nossa vida que tudo está bem, que tudo está tranquilo, harmonia, paz, saúde, e aí o inimigo vem, aí a gente pode vir, estou pronto, opa, vou lá agora. A gente se posiciona assim, sem medo. O inimigo vem e a gente encara. Aí o vale eu posso aplicar no momento que não é tão favorável, no momento que nem tudo está bem, no momento que áreas das nossas vidas está pedindo socorro, um momento ao qual às vezes a gente não expõe, mas Deus sabe. Sabe que o Senhor falou no meu coração? Tem gente que está no vale, querido. Tem gente que está no vale e eu já vi. Tem gente que está passando pelo vale, está lutando no vale e eu já estou vendo. E eu sou o Deus que vou dar vitória a eles. Mas primeiro tem que olhar para mim. Primeiro tem que reconhecer, querido, que você não está sozinho. Deus, Ele não vai desamparar você, querido. O mesmo Deus que deu vitória a você quando tudo estava bem, vai dar vitória quando tudo parecer desfavorável. Você aí de casa, querido, eu não sei como está a tua vida. Quem sabe você está atravessando essa condição de vale, na planície, e Deus está dizendo, o mesmo Deus que deu vitória lá atrás, no passado, não mudou. Não mudou. E Deus vai mostrar para o inimigo. Essa palavra mexeu com Deus. Esse negócio de que Deus é Deus dos montes e não Deus dos vales, isso mexeu com Deus, tá? Deus se levantou, querido, de uma forma extraordinária para provar para o inimigo, para provar para a nação de Israel que Ele é poderoso, tanto em cima como embaixo. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Aleluia, glória a esse Deus, querido. Está preparado, querido? Deus vai te dar vitória. Está preparado? Deus vai entrar nessa luta aí que você está atravessando, querido. Isso aí é para gerar um testemunho, isso aí é para fortalecer a tua fé, não é para a morte, não é para a tua morte, é para você reconhecer o poder de Deus sobre a tua vida. Isso aí é para fazer parte da tua história. Isso aí é para quando tu for contar um testemunho, tu falar também que eu não tinha condição, eu não tinha recurso, mas Deus me fez vitorioso. Deus abriu a porta, Deus curou, Deus sarou, Deus me reergueu, Deus mudou a situação na minha casa, na minha família, Deus alcançou os meus filhos. Aleluia, Deus vai dar vitória no vale. Deus vai dar vitória no vale, a mim e a você, querido. Você pode receber essa palavra, você pode reagir, querido. Aleluia, confia no teu Deus, confia no teu Deus. Salmo 46 vai dizer que Ele é socorro presente na hora da angústia, pelo que não precisamos ter medo. Ainda, olha só o cenário, ainda que a terra se mude, os montes sejam transportados para o meio dos mares, as águas rujam e se perturbem, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O santuário da morada dos altíssimos, Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. Está contigo? Ele está contigo, o Senhor dos exércitos? Ele não descansa, descansa. Oh, aleluia, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aí, ó, vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações Ele tem feito na terra. Ele faz essa guerra, a
até o fim da terra. Ele quebra o arco, Ele corta a lança, Ele queima os carros do fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu serei exaltado entre as nações, eu serei engrandecido por sobre a terra. O Senhor dos exércitos, levanta a tua mão para receber essa palavra, está conosco. O Senhor dos exércitos está conosco, está comigo. Libera sobre você: o Senhor dos exércitos está comigo. O Senhor dos exércitos está comigo. Oh, aleluia, eu não vou morrer nessa luta, eu não vou morrer nessa batalha. Ele me fará vitorioso. Aleluia, 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 aleluia. Você pode reagir na tua casa, querido. Você pode receber essa palavra na tua casa, querido. Estou atravessando no vale, mas Ele me fará vitorioso. Aleluia, glória ao nome do Senhor. A palavra é verdadeira, Beto. O verso 26 vai dizer que na primavera seguinte, quem vem? Ben-Hadad. Pode ser aquela canção: seguro estou nos braços. Aleluia. Um ano depois, quem vem? Ben-Hadad. Não recebe a palavra não. Não vigia não. Não veja o que deve ser feito não. O alerta Deus deu: Acabe, veja o que deve ser feito. Eu dou graças a Deus porque Ele pegou a palavra. Tem alguém aqui que pegou a palavra? Eu peguei a palavra. Eu preciso ver o que deve ser feito. O que deve ser feito? Orar mais? Vou orar mais. O que deve ser feito? Chamar a família. Que querido, não adianta. Eu posso chegar aqui e falar assim: presbítero, eu vou. Não, deixa comigo. Toca para mim que eu vou levar. Sozinho tu não vai conseguir. Eu já vi isso acontecendo, querido. Eu já vi. Alguém, não, multiuso na presença de Deus. Está lá, está aqui. Cobra o escanteio e está lá na área para fazer o gol. Sozinho tu não vai conseguir. A estratégia: chama a família, envolve a família para a guerra. Ah, mas irmão, tá bênção a família. Ano que vem, um ano depois, o Deus que é onisciente está dizendo assim: veja o que deve ser feito, para você se fortalecer, para quando a crise vier, tu tá ali, ó, fortalecido. A Bíblia diz que o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente, porque um sozinho cansa, um sozinho se fadiga. Então se una alguém, querido. Quem sabe haverá uma conversa hoje lá na tua casa, querido. Vamos botar nosso projeto aqui na mesa. Vamos botar o projeto na mesa. A gente vai fazer assim primeiro. Porque quando há unidade, há união, querido. Quando você recebe a palavra, quando você vê e revê o que deve ser feito, que você se fortalece. Aí projetos são o quê? Alcançados. Objetivos são alcançados. E é isso que o Senhor está dizendo aqui hoje. Igreja do Senhor, veja o que deve ser feito para que vocês se fortaleçam. Eu estou disposto a derramar sobre vocês poder, virtude, graça, para que vocês se fortaleçam, para quando o ataque vier, para quando o inimigo vier. Ah, querido, ele pode vir, ele virá por um caminho, mas por 7 ele terá que sair. Aleluia, porque o Deus falou antes, o nosso Deus falou primeiro. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória, glória, glória. Eu sinto Deus, eu sinto Deus, eu sinto Deus, eu sinto o Senhor. O Espírito é o mesmo que falou aqui.
através do presbítero Felipe, nosso líder, nosso pastor, torne a levantar as mãos cansadas, porque às vezes foi assim, querido, no passado. Esse é o método que Deus, aleluia, te concedeu vitória no passado. E Deus está dizendo: esse é o método. Busca a minha face, busca a minha presença. Porque, querido, o que vier daqui para frente, vocês vão estar fortalecidos. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Vou pedir ajuda aqui, me ajuda? Em nome de Jesus. Oh, aleluia! Glória ao nome do Senhor. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Oh, aleluia! O seu amor perfeito, vai. Seu amor perfeito, sem